Tudo bem com vocês que estão entrando agora? O nosso segundou. Sempre eu gosto de falar porque sempre tem alguém novo chegando. Então, nesse primeiro minutinho, enquanto vai avisando, ainda mais que eu tive esse leve atraso, enquanto o Instagram vai avisando, o nosso segundou é um bate-papo, na verdade, com o intuito de ajudar as mães, né, a educar os filhos, os pais a educar os filhos, mas, sobretudo, a gente trata muito de temas que estão lá dentro da gente, né? Então, uma oportunidade sempre muito grande da gente melhorar como pessoa, da gente crescer como pessoa. E eu sempre, Marcos Senedesi tá aí. Tudo bem, Marcos? Quanto tempo? Sei lá, da minha terra. Gente, então o nosso segundou, para quem tá chegando agora, não conhece, toda segunda-feira à noite. Álvaro, bem-vindo, Álvaro. Tudo bem? Para quem não sabe do segundou, então eu tô esperando agora, enquanto eu dei uma atrasadinha, peço desculpa e agradeço a compreensão. Tive alguns contratempos agora à noite, mas tudo certo, graças a Deus, estamos aqui novamente. Para o nosso momento do segundou. Nosso segundou, o intuito dele é um encontro mesmo, que a gente possa falar de alma para alma, que a gente possa falar das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos desafios enquanto pais, mães, dessa geração que tá aí, né, com tantas coisas acontecendo, e a gente precisa ter um caminho, ter algo que seja mais claro, mais luz, né, pra gente poder tocar a semana, tocar a nossa vida com transformações. Então, sobretudo, eu falo que quando a gente fala de filhos, a gente fala de pais, a gente fala de melhorias, e eu admiro muito quem tá aqui toda segunda-feira. Tem uma turma boa que fica aqui comigo e a gente vai até tarde, às vezes, conversando sem querer ir embora, porque são pessoas que querem realmente crescer como pessoas, crescer como seres humanos. E hoje o tema, gente, enquanto isso, vai mandando um aviãozinho, ainda mais que atrasou hoje esse começo, e envia o aviãozinho aqui, porque depois eu esqueço de pedir, para chamar mais pessoas, que vai ser incrível o nosso bate-papo. Super, super importante para a gente entender se a gente está sendo gestores da emoção dos filhos, né? Se nós somos pessoas que fazem as emoções irem para um lado melhor ou talvez indo para o lado pior, né? Então a Patrícia tá chegando também. Super boa noite, Patrícia. Então vamos chamar, muito bem-vindos quem tá chegando agora. Chamem quem vocês acham que podem se beneficiar desse nosso bate-papo sobre gestores da emoção dos filhos, né? E eu começo falando aqui, eu vou bem devagarzinho enquanto está chegando a Elis, está chegando. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que bom vocês aqui. Super feliz pelo nosso segundou. É um momento que eu fico super contente. Fico muito feliz de ver pessoas que buscam ser seres humanos melhores, né? Cris chegando, Ana Paula chegando, que bom, boa noite, boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindas. Aproveitem, manda um aviãozinho aqui, gente, para quem quer participar, para quem é guerreiro que nem vocês, que gostam. Olha, eu sei que segunda é brabo, né? Vocês já fizeram um monte de coisa, correram agora à noite para poder estar olhando alguma coisa e ainda útil para a vida de vocês, que faça sentido, que tenha significado, né, e que traga crescimento. E isso é a proposta do nosso segundou aqui, né, esse encontro hoje sobre gestores das emoções, né. Então eu vou começar aqui, enquanto vocês vão chamando mais algumas pessoas, eu vou começar iniciando esse nosso bate-papo perguntando, será que tipo, né, de crianças e adolescentes nós estamos contribuindo para formar? É uma pergunta que hoje me veio e eu falei, que tipo de pessoas que nós estamos contribuindo? Nós, quando formamos os filhos dentro de casa, as crianças, os adolescentes, nós estamos contribuindo para a sociedade, nós estamos contribuindo porque nós vamos formar seres que vão ser os adultos do futuro. Então, que tipos de seres humanos, né? Que tipo de crianças, que tipo de adolescentes nós estamos formando? Então, essa é a primeira pergunta que me veio hoje para tratar desse tema. E aí, eu anotei algumas coisas. Quem tá aqui no segundou, sempre a gente vai conversando, né? Eu gosto muito de conversar. Mariana Diniz entrou. Boa noite, Mariana. Gente, hoje foi aquele dia super corrido agora à noite. E eu atrasei um pouquinho para entrar. Então eu peço a gentileza para quem entrou aqui, tá enviando esse aviãozinho para avisar
do início dessa live, que vai ser super importante, tenho certeza que esclarecedora, e também vai trazer muito ânimo para a vida de vocês, no sentido de consciência de como vocês estão lidando aí dentro da casa de vocês, seja com filhos, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, né? Até adultos, né? Mas sobretudo as crianças, que muitos pais aqui são pais de crianças pequenas, e isso vai ser muito, muito, muito enriquecedor. Fernanda entrando também, boa noite, Fê, boa noite, bem-vinda. Gente, então vamos lá. Eu vou seguir aqui porque é tanta coisa para falar para vocês que, sério, esse tema daria assim vários encontros. Então eu fiz até um roteiro aqui para eu não me perder e passar o máximo de conteúdo para vocês, o máximo, como eu sempre faço. Eu dou muito aqui. O intuito do segundo era para ficar meia horinha, a gente acaba ficando muito tempo. Mas então, vamos lá. Então, primeiro ponto, olha só, o que a gente vê hoje, né? Nós vemos que por mais que a educação seja uma boa educação... Oi, Sandra, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Por mais, gente, que a educação seja de ótimos colégios, seja dada para que as crianças sejam inteligentes, que elas sejam líderes, que elas sejam pessoas de raciocínio, que façam muitos cursos, né? Por mais que essa educação tenha vindo de uma maneira dada para que desenvolva o intelecto, né, dessas crianças, o que a gente está vendo? Né? Como que a gente está vendo? Assim, até anotei aqui, o que nós estamos vendo? Eu vou levantar alguns pontos, vocês vão vendo se faz sentido para vocês, né? Mas o que a gente está vendo? Jovens frágeis emocionalmente, conformistas com uma série de coisas, eles são meio que servos dos seus próprios conflitos, né? Conflituosos, ansiosos, muitas vezes egocêntricos, né? Espectadores passivos, assim, né? E então, assim, será que essa educação, né, que veio, que a gente deu, ou que nas últimas décadas, né, as crianças foram submetidas, ou os jovens foram submetidos, tá dando resultado, né? Então, assim, é sempre bom a gente analisar. O mundo é como um pêndulo, né? Vai para um lado, depois vai para o outro. Vai para o fast food, vai para a alimentação errada, depois vai para o movimento da alimentação correta. Vai para a educação de delegar para todo mundo, agora tá voltando para a gente olhar essa educação. Então é um pêndulo, o mundo vai para um lado, depois tenta corrigir e achar o caminho do meio, né? Achar o equilíbrio. E educar é sim uma tarefa super difícil, né? Eu falo que para mim é a missão mais nobre, mais desafiadora, muito mais que eu brinco de ser um presidente de uma república ou de ter uma empresa com milhares de funcionários, porque você tem que formar um espírito humano, você tem que formar aquela pessoa e num longo tempo, né? Porque é bastante tempo, apesar que passa rápido, mas são muitos desafios que a gente tem para formar um ser humano. E aí eu anotei aqui alguns pontos, como eu falei, eu gosto de estar anotando, porque são muitos tópicos. Oi, Ju, Everson, quem chegou aqui? Ai, Belone, Maria, deve ser Maria, depois você coloca teu nome aqui pra mim. Então, gente, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo pro nosso Segundou, um bate-papo que a gente tem toda segunda-feira. Quem nunca participou, é um Segundou especial, assim, é uma parada numa segunda-feira pra gente refletir sobre a vida, antes de tudo, né? Quando a gente muda nosso jeito de ver algumas coisas, a gente se torna melhores seres humanos e, consequentemente, melhores pais, melhores profissionais, melhores pessoas. Então, tudo é de dentro para fora, e essa é a proposta do Segundou, né? Um encontro aqui de almas para almas, para a gente poder conversar sobre temas que são enriquecedores, que transformam a vida dos nossos filhos, mas, sobretudo, a nossa, né? Eu sempre dou parabéns para essa turma que aqui são guerreiros e querem isso, né? Então, nossa, eu fico super feliz, assim, com essa conexão aqui. Eu fico muito, 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 muito feliz. Bom, e aí, a análise veio assim: será que nós, né, como seres humanos, nós, pais, né, nós melhoramos o ser humano que tá ali dentro da casa, ou nós pioramos? Porque nós temos uma capacidade de ou melhorar um indivíduo
ou piorar o indivíduo, né? É nossa responsabilidade da educação. Por mais que tenha escola, a responsabilidade nossa como pais educadores, ela é da formação, não é do ensino. Ali vai ser formado tudo, né? O caráter, vai ser formado tudo. A personalidade dele, a maior parte da personalidade dele, da criança, os valores, né? As virtudes humanas. Então a escola é importante? É ela, super importante, como ensino. Mas ali é tudo que a gente vai formar dentro de casa. E então educar, eu separei alguns pontos, ó. Educar o que é? Ensinar a refletir, eles irem se conhecendo a si próprios, isso é educação. Conhecendo o mundo, desenvolvendo uma consciência crítica, porque não é tudo que a gente pode engolir desse mundo, que sobretudo que é tudo ao contrário do que eleva o ser humano, né? Que é só essa bagunçaiada que a gente tá vendo. É desenvolver autonomia. Educar é saber lidar com frustrações. Educar é ter autocontrole. Educar é saber se conhecer e lidar bem consigo mesmo e com os outros. Educar é desenvolver a segurança, que as crianças sejam seguras, que elas sejam altruístas, que elas sejam empáticas, pacientes. Oi, Sil, tudo bom? Que bom você chegou. Proativos, pessoas de valores, de virtudes. Então, educar, gente, não é só ensinar as questões intelectuais, né? É formar o ser humano que está ali dentro, né? É um desafio, por isso que eu falo que é um desafio gigante. Porque se fosse ensinar português, matemática, vestir, tomar banho e comer, é simples, mas não é. Nós não estamos lidando com o corpo, né? Nós estamos lidando com o espírito, nós estamos lidando com o ser humano, com uma alma ali, né? Que tem emoções, que precisa aprender as grandezas da alma, as grandezas do espírito. E isso é parte da nossa educação, né? Bom, que a gente vai dar para os filhos. Então, são essas metas que previnem corrupção, que previnem guerras, que previnem violências, que previne toda a doença da sociedade, é essa formação que a gente faz dentro de casa, né? Peraí que eu vou tomar uma aguinha. Quem tá chegando? A Cris. Oi, Cris. Oi, Josi. Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês que estão chegando, estão pegando no comecinho aqui. Aproveitem e mandem um aviãozinho para quem vocês acham que pode se beneficiar com esse nosso bate-papo, que hoje vai ser super legal, sobre esses gestores, se nós somos gestores da emoção dos filhos, e a gente vai refletir bastante sobre isso, bem interessante, no dia a dia, como vai clarear para vocês. Vocês vão se pegar, vocês vão ver no final da live, vocês vão se pegar com consciência se vocês estão sendo gestores, bons gestores das emoções dos filhos. Então aproveita, manda um aviãozinho aqui, chama para pessoas que vocês acham que estão acordados, né? E que querem participar aqui do nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá. Então, gente, olha só. Nós somos uma espécie, deixa eu arrumar aqui. Nós somos uma espécie entre 10 milhões de espécies, né? Então, nós somos uma espécie entre 10 milhões de espécies. E com cérebro e com intelecto, certo? Então, nós somos super evoluídos. Só que isso nem sempre nós nos tornamos evoluídos em todas as partes tecnológicas, né? Nós temos um desenvolvimento, se você pegar o mundo, há alguns, deixa eu consertar essa luz aqui. Se vocês pegarem o mundo há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, vocês olham e falam, nossa, que é isso? A tecnologia avançou demais. Nós conseguimos, né, comunicação, internet, desenvolvimento de tudo, da área de ciência, de tudo, né? Mas será que o ser humano está evoluindo enquanto espécie? Está evoluindo naquilo que é humano? Ele está se tornando uma pessoa mais bondosa, mais caridosa, mais misericordiosa, mais uma pessoa de virtudes humanas, mais honesto, né, mais bondoso, mais caridoso, tá cuidando mais do planeta, quer dizer, ele tá se tornando um ser humano mais humano, que é o que a gente tem que ser? Nem sempre, né? Então, o desenvolvimento da tecnologia
não quer dizer que nós estamos nos tornando pessoas equilibradas emocionalmente, que nós estamos nos desenvolvendo como espécie naquilo que a gente teria que desenvolver. E aí, o que acontece? É como se no cérebro do ser humano tivesse uma bomba, né, ali dentro, que acaba destruindo a nossa saúde emocional e a nossa saúde social. Então, a gente acaba não gerenciando bem as emoções, nem as crianças, porque às vezes vem de lares onde isso também não é gerenciado, daí a sociedade também está bagunçada e não tem esse gerenciamento saudável, né, das emoções. E aí o foco fica nas tensões, o foco fica nos conflitos, e daí como que os filhos aprendem a serem pessoas com emoções equilibradas se nós, seres humanos, nós pais, nós educadores, nós responsáveis, não somos uns bons gestores das emoções, né? Como que a gente vai ensinar, por exemplo, se os pais, até marquei aqui, sofrem demais pelo futuro, são pais que ficam ruminando mágoas, são pais que se cobram muito, até fiz uma lista aqui, né, das coisas adultas, né? Pais extremamente ansiosos, se cobram demais de si mesmo e dos outros, né? Se estressam por tudo. Como que ensina para a criança a preservar, né, e a otimizar a sua energia emocional? Se são pais que funcionam dessa maneira, né? Então, os pais, eles são, anota essa frase, gente, ó, os pais são os pacificadores da mente de seus filhos. Até marquei aqui. Oi, Fátima. Chegou, a Fran chegou, Nelly chegou. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, gente, sejam muito bem-vindas para essa live sobre Somos Gestores das Emoções dos Filhos. Então, no final da live, vocês vão ver como vai estar muito mais claro, muito mais consciente o nosso papel, que nós temos esse papel. É nosso papel de educadores. Nós somos os pacificadores da mente dos nossos filhos. O que significa isso? A criança ela vai passar por uma série de fases, desde a fase lá da imaturidade total, né, até ela ficar mais madura, ficar mais independente da gente, inclusive emocionalmente. Mas nessas fases que a criança passa, gente, nós somos os pacificadores da mente da criança. Nós não podemos ser aqueles pais que levam mais estresse, que levam mais bomba para explodir na emoção da criança. Porque é isso que tem acontecido. Os jovens estão ficando sem subsídios, sem vivências sadias emocionais. E aí, quando eles chegam na adolescência, né, na juventude, as crianças que não recebem isso, elas não conseguem enfrentar com o mundo porque elas estão frágeis emocionalmente. É como se tivesse desenvolvido o físico, cresceu em tamanho, desenvolveu a parte cognitiva, sabe fazer conta, sabe fazer isso, sabe ler, sabe fazer um monte de coisa, mas emocionalmente eles estão muito fragilizados, estão despreparados para a vida, né? Para a vida fora, para a vida deles mesmos, não tem autoconhecimento, né? Não tem um gerenciamento das suas próprias emoções, não entendem o mundo, nunca houve um diálogo, né? Que fosse um diálogo construtivo, um diálogo de vivência, para que ele pudesse elaborar questões, né, do dia a dia e entender e ir crescendo não só em tamanho, né, mas crescendo na sua parte emocional, sendo uma pessoa mais forte emocionalmente também. Então essa é a nossa missão, né, enquanto pais educadores. Aí eu separei para vocês umas coisas bem interessantes aqui, eu vou até pegar, eu separei aqui que eu quero mostrar para vocês alguns exemplos, inclusive. Eu falei, eu vou separar porque depois eu começo a falar de um tema e eu gosto tanto que eu vou para várias outras partes. Então eu gosto de anotar aqui, tá? Então é o seguinte, se a gente não penetra, né, nas camadas mais profundas da mente dos nossos filhos, né, e a gente só fica colocando alguns anestésicos ali, né, porque a gente não quer muito conflito, a gente não quer birra, a gente não quer problema, a gente não quer nada, a gente só coloca um anestésicozinho.
sem resolver o que está ali, nós não atingimos as feridas, a gente vive na superfície da educação, né? Então faz uma birrinha, faz não sei o que, a gente não quer muito, tá, toma aqui o celular, toma aqui, sabe? Não se conversa, nem entende por que a criança chorou, nem entende por que a criança está fazendo birra, nem entende por que a criança aquele dia ela tá mais chorosa, ou tá mais magoada, ou o que aconteceu, não tem profundidade e fica nessa superfície da educação, né? E aí, isso não leva a uma boa resolução dos problemas, só passa dá um anestésico ali, parece que se resolveu, mas não se resolveu, né? E aí o que acontece? Se a gente não usa da gestão da emoção, se a gente não ensina essas crianças a gerirem também, a serem gestores das suas próprias emoções, né? O que acontece é que desenvolve muitos transtornos psíquicos. Então aumenta depressão, aumenta síndrome, né, do pânico, aumenta uma série de coisas, porque a mente ela não conseguiu entender nada, né? Ela foi vivendo. Ela não conseguiu trabalhar sua energia psíquica, então ela não conseguiu prevenir, né, que doenças, que venham transtornos. Nós, como pais, nós temos esse poder de prevenir, né? Imagina assim, até hoje eu estava pensando, né, antes de fazer a live eu estava pensando assim, vamos supor que nós morássemos num mundo onde não tivesse nada do que tem hoje. Então não tem tecnologia, não tem celular, não tem, sei lá, não tem avião. Vamos voltar no tempo, né? Vamos voltar no tempo. Cada um mora no seu sítio, né? Num pedacinho lá de terra, a gente planta. As crianças aprendem dentro de casa mesmo, aquilo que a gente sabe, a gente educa. Os filhos acompanham os pais na lavoura. Vamos supor esse cenário, né? Aí, você, por exemplo, vai levar o filho para ajudar lá a pegar, não sei, faz conta que planta alguma coisa lá, colher fruta. E aí, vamos supor que a criança tropeça num buraco no meio da terra lá que vocês estão andando, né? E machuca o pé. O que acontece, né? Tem duas maneiras de você ensinar essa criança, né? Ou você fica, tá vendo? Você não viu o buraco? Onde você veio? Né? Você fica gritando, estressado. Mas vamos supor que naquela época tinha menos estresse e você ia gerenciar isso de uma outra maneira. Né? Você ia falar, nossa filho, ó, presta atenção, porque aqui tem muito buraco. Essa estrada que a gente vai é uma estrada que tá cheia de buraco. Então, anda bem atrás de mim, porque eu tô passando um lugar que não tem buraco. Então, anda atrás, grudado em mim. Vamos fazer uma fila, que daí os filhos andam todos atrás de mim, ninguém anda do lado, porque anda no lugar que não tem buraco. Você está ensinando. Você está ensinando o seu filho, né? Do que só dar a bronca, só que ficar com raiva. Agora, vamos trazer para o mundo de hoje, onde não é um mundo tão simples assim. Que as crianças estavam com os pais, que as crianças aprendiam com os próprios pais, né? Ou seja, o serviço sobre os valores, as virtudes, comia todo mundo junto, era uma vida muito mais natural, muito mais simples, muito mais próxima, sem tanta interferência do mundo externo, sem tanta bagunça de valores, sem tanta bagunça de virtudes. Agora, se naquela época teria que ter, né, um gerenciamento, vocês serem gestores da emoção dos filhos, né? Eu também, né, que eu sou mãe também, sermos gestores naquela época, né? Por exemplo, olha, cuidado com cobra. Quando você vê um barulhinho, você tá passando assim na estrada, se você escutou um barulhinho, você não faz isso, você vai pro outro lado. Ou senão, se você vê uma folha mexendo, você avisa a mamãe. Gente, você está ensinando o quê? A viver. Você está ensinando a olhar o mundo. Você está ensinando a gerenciar a vida, né? Olha, então agora nós vamos pegar essa fruta. Só que essa fruta, ela queima a pele. Então, você for comer essa frutinha agora, não pode. Então, chegando em casa, entende? Então, são tantas coisas que numa conversa, num diálogo, vai orientando. E às vezes a criança pode estar triste, ela pode estar, cortou a perna lá. Então tá, então, olha, vamos lá, vamos passar, vamos pôr essa plantinha, porque na época não tinha nem remédio. Vamos pôr essa planta aqui, vai dar certo, né? Vamos fazer uma oração, vamos pedir para Deus, entende? Então, é tanta coisa que se vivia. Agora vamos trazer para o mundo de hoje, que é um mundo do avesso, né? Que apesar de ter uma tecnologia que é incrível, que é ótima,
E os filhos da gente são nativos, né? Eles já nasceram, né, com a tecnologia. Só que, né, o mundo também precisa ter mais controle de outras coisas que nós perdemos o controle, né? Nós perdemos o controle porque os filhos estão desde pequenos num mundo que é um mundo virtual, que ali tem muita coisa que eles estão vendo que você não está nem sabendo do que acontece, né? E assim, o que sobra de tempo com esses filhos, nem sempre os pais também estão muito mais estressados, porque eles têm milhões de outros problemas e outras coisas que também vêm, né, do mundo externo e vai ali o dia inteiro, tuk, 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 tuk. Então, se a gente não tomar cuidado, nós passamos a não ser bons gestores da emoção dos filhos. Muitas vezes a gente pode estar agindo, prejudicando ainda o emocional deles, né? A mente deles. A gente pode, sem querer, estar contribuindo, sem querer, para que essas crianças não tenham equilíbrio emocional e sejam jovens que venham a ter depressão, que venham a não ter sentido de vida, que sejam os jovens angustiados, né? Índice de suicídio aumentou demais. Então, tá faltando, né, um educar na emoção. Tá faltando a gente ser realmente gestor da emoção dos filhos. Então, birra vai acontecer, sim, estresse vai acontecer, sim, né? Por exemplo, birra é sinal de um ser humano saudável, porque toda criança tem uma fase de birra. Agora, são crianças que são determinadas, que são ousadas, que elas estão numa fase de contrapor aos pais, que elas querem saber esses limites, querem entender esses limites, elas estão sendo criança. Não tem nada de errado nisso, né? Mas a gente tem que educar. E então a diferença entre um eu maduro e um eu imaturo tem que estar muito claro para nós, porque nós podemos ter maturidade que a gente já viveu e olhe lá, tem muitos adultos imaturos, né? Mas a criança, ela é o eu imaturo. Então, se a gente se torna pior que uma criança, que muitas vezes nós que teríamos que ter um eu maduro para gerenciar um eu imaturo, né? A gente tem que ter paz para poder gerenciar, para poder ser gestor de uma birra. A gente tem que ter maturidade, tranquilidade para ser um bom gestor de uma emoção de uma criança na hora que está passando por um estresse. A gente teria que ter, pelo menos, a sabedoria do adulto, a maturidade emocional para acolher esse pequenininho que tem tanta imaturidade ainda, né? Mas não, acaba sendo às vezes um monte de criança na casa, né? Os pais e filhos e um monte de adolescente na casa e vira aquele perrengue, aquela brigaiada, ninguém se entende, né? Então, eu tô trazendo isso, né? Falando do mundo, mas para a gente refletir, porque lógico, o eu da criança ainda é infantil, né? A gente não pode entrar junto ali e tá brigando junto, elevando o tom de voz junto, entrar no conflito, reforçar o comportamento, né, inadequado e vai asfixiando a criança mais ainda, porque ela nem aprendeu a lidar com aquilo, ela não tá entendendo, ela tá ainda levando bronca, ela não sabe nada, ela não sabe gerenciar nada, não aprendeu nada, a guerra foi feita e pronto, né, e ficou nisso, né. E tá fazendo sentido, gente? Eu tô vendo essas palminhas aí, então é bem o que a gente vive, né? E bem que a sociedade tá vivendo. Então eu tô trazendo algumas estratégias, vamos lá, para pacificar a mente das crianças. Então atenção quem tem crianças pequenas aí, vamos ver alguns focos de tensão, tá? Focos de tensão. Então, primeiro, birra. Birra é um típico foco de tensão, né? E muitas vezes a gente tem até medo das birras, né? Porque é desgastante, tem uma fase que a criança tem aquela birra mesmo, que ela se taca no chão muitas vezes, ou que ela fica ali e chora, 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 chora. Gente, só que assim, ó, o que acontece? Essa tempestade é uma tempestade, né? Como que é uma tempestade? Quando tá aquele calorzão, né? Aquele dia lindo, o que fazer quando a criança não quer ir para a escola porque a professora grita? Nossa, gente, esse negócio de escola. Quem que perguntou? A Maria Regina. Maria Regina, olha, essa semana passada eu estava atendendo e uma pessoa me falou exatamente isso, que o filho dela é super bonzinho, super bom aluno, gosta de estudar, tem muita energia, gosta muito de brincar, e ele reclama demais da professora, que a professora grita, grita, grita demais, né?
O que acontece é que a gente passou por um período, então eu não tenho como responder essa pergunta sem abordar, né, a péssima qualidade de ensino que a gente tem. Não vou generalizar, tem professores maravilhosos, tem pessoas que, nossa, que dão a alma para poder estar educando com amor, né, nem ganham para isso, mas não tô generalizando. Mas assim como existem médicos e médicos, psicólogos e psicólogos, nutricionistas e nutricionistas, né, lá. Então, assim, o que acontece? Tem professoras e professoras, sabe? E isso, as crianças que são bem educadas em casa, elas sentem mais, tá? Eu passei por isso, eu vou te falar do meu filho, que uma vez ele estava estudando à tarde, numa classe pequenininha, de poucos alunos, e ele começou a falar para mim que a professora gritava muito, que a professora dava muita bronca, né? Mas chama ela junto com a diretora, a dona da escola. Então, aí o que acontece? Vou contar o meu caso. Daí eram, acho que 8 alunos na sala, era uma sala pequena. À tarde só tinha essa turminha, de manhã era mais crianças, né? E aí o que acontece? Lá em casa, sempre o sim foi sim e o não foi não. Então, lógico que tinha também o não, que depois eu dava, por exemplo, em alguns momentos o não poderia ser negociável. Tá, poderia. Então tá, então vamos lá, mais 10 minutos disso? Ok, mais 10 minutos disso, tá? Mas aí, em casa, o não era não, o sim era sim. Então, meus filhos, eles confiavam muito na palavra do adulto. Porque se eu tivesse falando alguma coisa, aquilo era verdade. Se eu estava corrigindo, eu estava corrigindo. Se eu estava elogiando, eu estava elogiando. Se eu estava. Eles tinham segurança na fala, né? E o que acontece é que quando a professora dava bronca na escola, à tarde, né, que meu filho estudava nessa turma, ela generalizava e ela acabava com a classe. Ela acabava com a classe. Tinha um que era problema, um menino que era terrível, e ela acabava com a classe. Ela gritava e, sabe, ela acabava com a classe, ela ficava assim, nossa, ela ficava surtada com aquele menino e descontava na classe inteira, sabe? Por que vocês? Por que isso? Por que aquilo, aquilo, aquilo? E meu filho começou a contar isso pra mim. E aí eu fui na escola, né? Sorte que eu tinha acesso com essa professora. E eu falei, olha, meu filho ele tem feito alguma coisa em sala? Não, imagina, Denise, ele é ótimo, ele é uma graça, ele é super bonzinho. Nossa, se todo mundo fosse assim, nossa, seria ótimo, tal. Eu falei, pois é, só que ele tá chegando em casa super assustado, ele nem tá querendo muito vir, porque ele tá levando, não pode gritar com eles também, é conversar mesmo, que sempre se resolve. Então, sim, E aí, o que acontece? Olha como que é. Hoje eu tô falando para pais, mas a mesma conversa que eu tô tendo aqui serve para professores, né? Ah lá, não aceito, peguei no flagra e a professora ficou super sem graça. Levei a reclamação para a diretora da escola, ela me pediu desculpas depois, mas sempre chegava lá de surpresa. Então, o que eu tô falando aqui é exatamente o que serve para pais, serve para professores, gente. Professores também são gestores das emoções, né? Eles também deveriam, lidando com criança, lidando com pré-adolescente, lidando com adolescente, pais e professores juntos, né? Serem ótimos gestores das emoções. Gente, nós estamos com uma sociedade doente. Nós estamos numa sociedade que as pessoas não têm estrutura emocional, não sabem gerenciar a própria vida. Olha a bagunçaiada que é. Isso nasceu, né? Foi criado num lar e educado numa escola, sabe? Então, assim, olha como que é importante a gente ser bons gestores, né, das emoções das crianças. Hoje eu tô falando para os pais, mas você pode fazer a mesma live aqui, trocar pais por professores, né? Aliás, não é nem trocar, porque é para pais e professores. A gente precisa ser, como pais e professores, ótimos gestores da educação dos filhos. E aí, continuando o exemplo dessa pergunta, para concluir, aí meu filho, ela pediu desculpa, né? Ela falou, Denise, eu falei, olha, o meu fica super ressentido. Ela falou assim, então, aquele que era para ressentir da bronca não tá nem aí, que é aquele que é terrível lá da sala. Mas o seu filho, por ele confiar na palavra, né? Ele ressente. Então, eu vou tomar mais cuidado quando eu for corrigir, eu vou corrigir específico e vou falar assim, olha, não é todo mundo da sala. Não é todo mundo da sala.
Mas tem pessoas aqui que estão fazendo bronca, estão fazendo coisa errada, tal, mas não é todo mundo da sala. E aí, sabe, só de falar não é todo mundo da sala, daí eu expliquei pro meu filho também. Então, aquele trabalho da gente andar junto, sabe, com a escola. Mas nós tivemos aí, durante mais de 30 anos, assim, uma falta de investimento na educação, né, do país, com má formação, com má valorização, com má remuneração, com tudo. Então, gente, é uma desestrutura e muitas vezes um despreparo, né, de ser gestores mesmo, tá lidando com vidas, tá lidando com crianças, gente. Né? Quantas crianças, a gente fala lá no passado que as crianças apanhavam, né, batiam, a professora a criança errava, apanhava, né, na mão. Hoje existem gritos, existem, né, tantas coisas também que são horrorosas, né? Enfim, tá? Mas aí que tá, nós estamos atentos. Que bom que tem mães aqui que estão super atentas. Isso é assim. A gente tá nesse mundo e a gente tem que realmente estar atento, se for o caso, ir lá participar, falar, conversar, pedir, orientar. Se não está satisfeito, vê uma outra escolinha, procura sempre esse diálogo com o filho, né? Não é para passar a mão, mas é para entender, para caminhar junto e fazer com que você consiga o teu objetivo, que é o seu filho ser bem educado, ter né, uma formação aí magnífica dentro da tua casa, né? Seja um ser humano que supere essas coisas que são imperfeitas, mas você junto, né, para poder estar olhando, do que largar lá e acabou, né, e deixa na escola, deixa não sei da onde, e cada um eduque meu filho por mim, né. Ainda bem que vocês não são assim, é isso aí, então fantástico, parabéns. E, bom, então, tempestade, gente, a birra é como uma tempestade, né, então imagina que vocês estão lá num dia lindo, maravilhoso, daí começa aquele tempo fechar, o tempo fechar, o tempo fechar, o tempo fechar e tchau, vem aquela tempestade. A birra é uma tempestade, né? Só que a tempestade que vai, imagina, Mari, que isso, Mari, aqui, ó, obrigada pela resposta, imagina, precisando, gente, vocês interagem aqui, tá? Porque pra mim eu queria estar numa sala, todo mundo sentado junto e a gente batendo papo. Aqui realmente pra mim é uma sala, só que eu não escuto vocês, então eu tenho que ler, tá? Eu tenho que ler, então pra mim é um prazer estar lendo vocês aqui, vocês vão participando, vão fazendo joinha se tá com sentido e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Então, a birra, gente, é uma tempestade. Então, aconteceu um filho seu, uma filha sua, tá naquele processo de birra, lembra da tempestade. Ela não vai durar. É chata pra caramba, pode até destruir algumas coisas, mas ela vai passar, né? A gente não pode, nós, como adultos, ir lá, entrar dentro da tempestade. A gente, né, a tempestade está acontecendo, a gente entra junto. A gente se machuca na tempestade, né? Não, nós temos que ser bons gestores das emoções dos nossos filhos. Para tomar uma aguinha, gente. Então, a gente não pode ter medo de birra, né? Essa tempestade passa. Outra coisa, primeiro, pacifique a sua ansiedade, tá? Depois da criança. Então, não se desespere. Lembra da máscara do avião, aquele exemplo que é super, super conhecido, né? Que quando tem uma despressurização no avião, você vai primeiro colocar a máscara em você, depois você vai colocar na criança, né? O que significa isso? Se você não estiver cuidando de você, você não consegue cuidar da criança. É verdade, às vezes a gente deixa isso para acontecer. Vou olhar bem diferente esses episódios. Ai, que bom, Gi! Isso mesmo, né? Tá lá acontecendo a birra, olha diferente. É um eu imaturo, né? É um eu imaturo. Eu vou trabalhar isso ainda um pouco mais hoje. Então, assim, olha diferente. Calma, é só uma tempestade. Vai passar, né? Não vai ficar assim. A criança não vai ficar assim o dia inteiro. Só que ela desregulou. A criança, ela desregulou, tá? Ela houve alguma coisa que desregulou ela ali, daquele equilíbrio que ela estava. Ela precisa só se autorregular. Ela vai voltar. E ela vai aprendendo a se autorregular, né? Para ser um adulto que consiga se autorregular, né? Que eu consiga, alguém me fecha no trânsito e eu não saio nem xingando, nem gritando, nem amaldiçoando, nem batendo no carro dele, nem causando um caos, uma briga, eu sou autorregulada, entendeu? E é isso que a gente quer criar. A gente quer
criar seres humanos que também saibam gerenciar suas próprias emoções. Para isso tem que aprender dentro de casa. Agora, se nós somos os primeiros que nós desregulamos por qualquer coisa. Gente, o mínimo que espere de nós, os filhos, é que nós saibamos, né? Porque eles precisam de nós. Eles precisam de nós como pacificadores da mente deles, pacificadores das emoções deles. Nós somos seres pacificadores. Nós precisamos ser paz para eles, ser segurança emocional. Nós precisamos ser calmaria. De ventania já tem eles, gente. De ventania já tem os filhos. Então eles são eu imaturo, ok. Mas a gente precisa ser eu maduro. Então tá. Então primeiro, né? Primeiro, acalme a sua ansiedade. Depois você vai acalmar do filho. Lembra da máscara do avião, tá? Não grita e tenta lá dominar à força a situação. Não é assim, né? Se a gente vai com muita raiva na situação, a gente só tá complicando a situação. Então, respira antes. Respira, né? Isso deve estar, isso mesmo, Gia, é muito bom aí, ó, obrigada. Isso deve estar claro na cabeça dos pais. Sim, a gente precisa lembrar disso. Eu preciso me autorregular, que daí eu vou regular meu filho, né? Eu preciso ser pacificadora da mente dele. Eu preciso ser pacificadora da emoção dele. Ele desregulou, né? Agora, se fica um monte de gente desregulado dentro da mesma casa, aí fica pai desregulado, mãe desregulado, irmão mais velho desregulado, irmã mais nova, bebê desregulado, cachorro desregulado, todo mundo desregulado, gente, vira um caos. Aquilo lá é um monte de bomba prestes a explodir. Não dá, né? Então, nós adultos, pais, somos os pacificadores. Nós somos os pacificadores. Vamos lembrar disso, né? Então, quando a criança tá gritando, o que a gente tem que fazer? Gritar ou falar manso? Quando a criança perdeu o controle, a gente tem que perder o controle ou a gente tem que ter o controle? Entende? É justamente o contrário. A gente tem que agir diminuindo o tom e deixando a criança até constrangida. Porque ela vai ver a tua inteligência, ela vai ver a tua brandura, ela vai ver a tua postura, ela vai ver o teu controle. Olha, a hora que você se acalmar, a gente conversa. Eu não consigo te entender assim. Então fala, respira, filho. Respira, filha. Acalma. A mamãe tá esperando. Então respira. Respira direitinho. A hora que você falar mais calma, a mamãe consegue te entender. Então respira de novo. Então vamos lá, ó. Respira. Mamãe tá aqui. Entende? É muito diferente da gente entrar na tempestade junto. Então, esse é o nosso autocontrole, né? Então, sempre reforçar, né? Reforça que você só vai conversar a hora que eles se acalmarem. Você está ensinando autorregulação com amor, dentro de casa. Ele está aprendendo com amor, não está aprendendo pela dor. Está aprendendo com amor, está aprendendo com exemplo bom, de quem mais ama, de quem mais cuida. Tá aprendendo a auto se regular, tá aprendendo a respirar. Quando eu estiver tenso, eu vou respirar. Eu vou aprender a falar do que eu senti, a frustração que eu tive, que eu não gostei daquele brinquedo, que eu emprestei, meu amiguinho deixou quebrar. Então tá, porque o problema deles, gente, pra nós pode ser desse tamanhozinho, mas pra eles é enorme. Um caminhãozinho que quebrou é igual o carro do teu marido que bateu ou o teu carro que bateu pra você. É a mesma proporção de sentimento. Não é porque você olha e fala, é um caminhãozinho. Não, é um caminhãozinho para nós. Para a criança, é o caminhão dele. Entende? É proporcional. Então, lembra que os brinquedos dele são equivalentes a algumas coisas grandes nossas. Um vaso teu que quebre, que você não vai gostar, é o vasinho lá da casinha de boneca da tua filha que quebrou. É a mesma coisa. É proporcional. Né? Bom, então saiba, lembre, né, que o objetivo da gente não é adestrar a mente. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não faz aqui, não faz aquilo. Não é adestrar. Não é adestramento de mente.
né? A gente não tá ali pra gente dar regras, né? Falar, isso pode, isso não. Não é assim, não é assim, é assim. Não. A gente quer ensinar a pensar, ensinar a formar um ser humano sábio, inteligente, um ser humano que ele é produtivo, que ele sabe gerenciar a sua própria vida, que ele se entende nas suas situações, nos seus conflitos, em tudo que ele vai viver. Ele aprendeu dentro de casa como se autorregular. É muito diferente, né? Então, às vezes, gente, até deixei anotado aqui, pacificar a mente significa a gente silenciar também e esperar acalmar. Às vezes a gente tem que ter o silêncio, né? Eu falo que é o silêncio de Maria, né? Aquela mãe de Jesus, que é a mulher sábia, né? Tanta coisa que passou e muito silenciosa, né? Ela não esbravejou, né? Ela guardava tudo no seu coração, então ela tinha um silêncio muito sábio, né? Então a gente tem que às vezes silenciar. A gente tem que silenciar. E outra coisa, tá? Colocando aqui, ó, crianças muito bem comportadas, até separei aqui, muito bem comportadas, super obedientes, super comportadas, que não dão trabalho nenhum, nunca fazem uma birra, nunca reclamam, nunca fazem nada, né? Nada tem que chamar nossa atenção, porque alguma coisa não tá correta. Tem que chamar nossa atenção, tá? Porque a criança, ela é alegre, ela é sociável, ela é criativa, né? A gente não preocupa, criança que é criança mesmo, né? Que às vezes faz uma coisa errada porque não consegue fazer a certa, porque deixa cair alguma coisa, né? Mas a criança é muito isolada, muito quieta, né? Muito, tá tudo certo, não tá sendo criança. Então tem alguma coisa ali que não tá legal, né? Então a gente pode ver se tem depressão, se sofreu abuso, né? Abuso sexual, bullying crônico, alguma timidez, né? Que seja muito já comprometida. Então isso precisa investigar também, tá? Porque criança tem que ser criança. Agora, o que acontece? Infelizmente, gente, boa noite quem tá chegando agora pro Segundou. Quem não participa do Segundou é nosso encontro. Quem tá chegando aqui que já participa, seja muito bem-vindas. Quem tá aqui pela primeira vez, é o nosso bate-papo. E toda segunda-feira, né? Um bate-papo assim, eu falo que é de alma para alma, de troca de experiência, para que a gente possa, além do que, ser um ser humano melhor, né? Lógico que isso vai refletir na educação dos filhos, mas o nosso intuito aqui é trabalhar temas que são de educação infantil, mas na verdade passam por nós, né? Como seres humanos, toca a nossa humanidade. Então é um encontro assim de alma com alma aqui para a gente conversar sobre isso. Sejam muito bem-vindas. Estamos falando sobre se nós somos os gestores das emoções dos nossos filhos. E aí, gente, o que acontece? Na era da indústria do lazer, porque nós estamos na era da indústria do lazer. É só de eu bem que tento, mas entro na tempestade. Mas a gente, nós somos seres humanos em construção. Nós não estamos prontos e somos imperfeitos, né? Mas aí, Mi, o que acontece? Só de você ter essa consciência, só de você estar aqui, eu falo assim, o primeiro passo para a mudança é a gente enxergar, mesmo que a gente continue fazendo. Porque pior é aquele que não enxerga. Quando a gente não enxerga, a gente continua errando, porque a gente não vê. Não é verdade? A gente não vê. Aquilo que a gente não vê não tem como mudar. E aí, quando a gente vê, a gente agiu errado, entrei na tempestade, eu tenho certeza que depois a gente põe a mão na cabeça e fala assim, ai caramba, não queria ter feito assim. Não queria ter falado assim, ai gente, perdi. Aí a gente consegue parar e pensar. Deixa eu ver. Eu entrei na tempestade. Por que eu entrei na tempestade? Porque eu tô estressada, porque minha funcionária não veio, porque meu marido de manhã tava de mau humor, porque aquela conta eu fui pagar, não deu certo, porque deixei a panela queimar, porque minha filha fez birra pra sair do banho, escorregou, porque o cachorro fez xixi no tapete, sei lá, não sei, trocentas coisas que podem acontecer no nosso dia, não é verdade? Porque eu queria minha vida tá melhor, porque eu não tive tempo pra mim. Porque, enfim, porque eu tô gorda, porque eu tô magra, porque eu tô feia, porque tudo em cabeça de mulher, né? É uma coisa. Então, aí a gente vai lá e desconta no filho. Entendeu? Que às vezes poderia ser diferente.
Poderia ser. Só que daí a gente começa a pensar, nossa, é verdade, né? Deixa eu ver como que eu posso melhorar essas situações. Então, deixa eu ver, talvez eu precise trabalhar minha ansiedade, eu tô muito ansiosa. Como que eu vou trabalhar minha ansiedade? Então, talvez eu vou fazer uma meditação. Ah, não, não gosto de meditação. Ah, então eu vou fazer uma caminhada. Não, não gosto de caminhada. Então eu vou fazer uma contemplação. Então eu vou escutar música mais calma antes de dormir. Vou fazer uma programação da minha mente. Então a gente consegue achar mais saídas. Assim como a gente consegue chegar para nossa filha, nosso filho que a gente errou, e falar assim: olha, filha, desculpa, né? A mamãe não queria ter respondido dessa forma, tá? A mamãe hoje não teve um dia muito bom, mas a mamãe promete que vai melhorar. A mamãe tá atenta. A mamãe te ama muito. Eu não quero responder mais assim. A mamãe vai estar mais atenta. Quando até a gente fala isso, a gente se compromete mais, né? Porque, e a criança, ela é tão coração bom, que ela fala, tudo bem, mamãe, eu te amo, né? Então, isso dá força pra gente ser melhor, por eles também, né? Porque a gente não tá criando o filho pra nós, né? Nós estamos criando filho pra Deus, né? No fundo, a gente quer fazer bem feito pra quem deu o filho pra gente, né? Então, não é pro nosso ego. Então, penso que seja incapacidade de sofrer. Incapacidade de sofrer? Ah, então, aí já é complexo para eu te responder aqui, mas eu preciso entender isso melhor, né? O que seria essa incapacidade de sofrer? O que você fala exatamente com isso? Não, assim, sofrer ninguém gosta, não sei especificamente o que você tá falando, né? A gente não gosta de sofrer, mas a gente tem que analisar, né, se a gente não lida bem com as frustrações, como que elas pegam a gente, né? Se a gente está muito preso no passado, se a gente está muito preso no futuro, ou seja, a gente está deprimindo por coisas antigas, os ciclos que não foram fechados, que estão mal curados, né? Ou se a gente está sofrendo por antecipação, então a gente está preso lá na frente, lá no futuro, né? Então precisa ter esse gerenciamento mesmo das emoções. Para a gente gerenciar bem as emoções dos filhos, tem que passar pela nossa mesmo. Mas isso é que tá, ó, levantar pontos, né? Ó, de repente eu tenho uma incapacidade de lidar com sofrimento. Aonde? Vamos lá, por quê? Como? Vem cá, deixa eu pensar sobre mim. Gente, a melhor coisa que tem é a gente pensar um pouco sobre nós, sabe? A gente fica tão cheio de afazeres que a gente pensa muito pouco sobre nós, né? Explora, sabe? Tipo, deixa eu pensar. Eu tenho capacidade de sofrer, tá? Mas quais situações? Não, olha, tem umas situações que eu encaro numa boa. Agora tem outras que não. Ah, qual que eu não encaro numa boa? Ai, eu não gosto quando eu fico sabendo que alguém falou mal de mim, ou alguém não sei o que lá. Tá, deixa eu ver, por quê? Será que eu sou mesmo essa pessoa? Não, eu acho que eu não sou essa pessoa. Deixa eu pensar. Não, realmente não. As pessoas falam, mas assim, deixa eu ver, talvez seja. Entende? É importante a gente ir. Oi, Mariana! Tudo bem, querida? Tudo bom você aqui? Cacosta! Cacosta também tá aqui! Grandes pessoas aqui, que delícia! Gente, essa turma tá muito boa! Cada vez melhor! Vamos lá, boa noite para vocês. Nosso segundou, para quem tá aqui pela primeira vez, é um bate-papo que a gente tem toda segunda-feira. A princípio era só meia hora, mas às vezes a gente vai embora quase meia-noite aqui sem querer parar o bate-papo. Eu vou falar por quê. É um encontro proposto, né, para mães, educadoras, né, vários pais aqui também presentes. E pessoas que eu falo que eu admiro muito na segunda-feira, que depois que pôs criançada para dormir, arrumou tudo, deu aquele upa, né? Durante o dia, aquela correria, mas corre para estar aqui à noite para ser um ser humano melhor. Então, isso para mim, eu dou parabéns para vocês. Parabéns para vocês que estão aqui. De verdade, eu falo isso toda segunda-feira, mas é assim, é show, sabe? Pensar no mundo de hoje, pais que querem se tornar melhores. Mães que querem se tornar melhores, gente, é lindo demais, sabe? O mundo precisa de gente assim. Precisa de gente engajado, imperfeitos, como nós somos, viu, Mi? Como eu sou, você é, todo mundo é, mas que nós estamos nesse caminho de autocura, né? Nós estamos nesse caminho de olhar para a nossa humanidade, que nós também temos histórias, né? Nós temos a nossa família de origem, nós temos os nossos antepassados, nossa ancestralidade, nós carregamos história. E nesse decorrer da história, nós nos tornamos mães, nós nos tornamos pais, e aí aflora uma série de coisas, né? E a gente precisa
tá nesse caminho de se transformar em seres humanos melhores, porque quando a gente entende a nossa imperfeição, os nossos vazios, os nossos buracos, as nossas dores, aonde a gente quer ser, aonde que a gente quer chegar, nós não estamos prontos, né? Nessa caminhada de sermos educadores, nós estamos nos educando também. Felizes os que estão se educando, que ótimo! Muito triste pai e mãe que não pensa nisso e que vai tocando, vai tocando, vai tocando. Tá cheio, olha o mundo aí, cheio de jovem com problema, cheio de adolescente com problema, né? Então eu fico encantado de vocês aqui, sabe? Eu fico assim radiante, felicíssima de ver que tem mães engajadas, que tem pais engajados, pessoas que estão aqui pelos filhos, gente. Pelo menos, olha, eu falo assim, que Deus já glorifica vocês, porque vocês já estão aqui numa segunda noite pelos filhos. Eu gosto muito, faz suas lives aqui em Adelaide, na Austrália. Ai, que legal! Ai, gente, olha só! Essa internet, eu vou te falar, viu? É demais! Que é a Tati? Tati, na Austrália, gente. Na Austrália, já é terça-feira lá, e ela tem um filho de 9 anos. Ai, que bênção, gente! Olha isso, olha... Beijo para você, Tati. Beijo. Beijo para a Austrália. Olha só que delícia, um filho de 9 anos aí. Olha que comunicação gostosa. Outro dia tinha alguém aqui, não sei se está aqui de Portugal, e a gente fazendo essa troca. Eu falo que você entende que a humanidade, ela é uma só. Que o coração que bate aqui, bate lá na Tati, na Austrália, bate aqui quem está em São Paulo, quem está em Goiás, quem está em Ourinhos, quem está no Rio de Janeiro, quem está em Belo Horizonte, quem tá... Gente, é mãe tudo igual, é filho tudo igual. Ah, mas você não conhece meu filho. Não, filho, como seres humanos, são todos seres humanos que estão aqui para desenvolver a sua humanidade. Um chama Lucas, outra chama Beatriz, outro chama Maria, outro chama Ana Clara. Só que qual que é o objetivo maior, o objetivo único? É nós nos tornarmos grandes seres humanos. Se é advogado, se é médico, se é engenheiro, se é padeiro, se é, sei lá, qualquer coisa, não importa. O importa é nós sermos grandes seres humanos. Né? Nós sermos seres humanos, aquilo que nós viemos ser, que é ser pessoas de virtudes, de valores e de sabedoria. Pronto. O restante são habilidades. Ah, eu gosto de cozinhar, vou trabalhar com cozinha, eu gosto de fazer isso, eu vou servir com a minha vida pintando, como Cá Costa, que pinta quadros. Outra vai trabalhar com moda, como a Mari. Outra vai trabalhar com a Fer, que entrou aqui, ó. A Fer ou Feira, foi trabalhar com esporte. Então, cada um trabalha com o que é o seu dom, o seu talento. Mas o trabalho é algo que ele é realizador, porque você doa o teu ser a serviço do próximo, mas ele só tem sentido se for na grandeza do ser humano que está realizando aquele trabalho, né? Então, assim, nós viemos, como eu falei, a gente estava numa era da indústria do lazer, né? E mesmo com a indústria do lazer, gente, é diversão até num chicletinho de padaria. Tudo é lazer para essas crianças, tudo, tudo. O chocolate vem brinquedo dentro, tudo é lazer, né? Na minha infância não era, lazer era brincar na rua, mas assim, hoje é indústria do lazer, é lazer na tecnologia, é lazer no chocolatinho, no chicletinho, na balinha, a embalagem, né? Eu falo que a embalagem do chocolate, a embalagem da bolacha, é tudo colorido, é tudo, a indústria do lazer. E a gente nunca teve uma geração mais triste de todos os tempos. Como é que explica isso? Como é que explica tantos jovens extremamente tristes, se cortando, se matando, na era da indústria do lazer, da diversão? O que está faltando? É o que eu falei agora há pouco. Se o ser humano não se realiza para aquilo que ele veio ser, qual que é o protótipo do ser humano, né? O protótipo da pedra é ser pedra. Eu falei isso na outra live, né? O protótipo da árvore, da natureza, do verde, é fazer o que ele tem que fazer, né? Essa troca de ar,
para nós, é a missão. E a nossa missão é ser humano, é ser pessoas elevadas, pessoas de virtudes. Senão a gente não se realiza. A gente não se realiza se a gente estiver só na superfície, se a gente estiver só na camada do consumo, se a gente estiver só na camada da superficialidade da vida. E não dá pra gente ser gestores das emoções dos filhos se a gente viver na superficialidade. Não tem como. Não tem como. Se a gente dou castigo porque ele estava chorando, tira o celular porque fez birra, dou bronca, manda calar a boca, fica quieto, vou tirar isso aqui, né? E nada é ensinado, nada é conversado, um grita, outro grita mais, né? O filho grita, a mãe grita 3 vezes mais, né? E aí ninguém aprende nada com aquilo, não desenvolve. Então vamos lá, gente, ó, eu acabo falando muito aqui, né? Mas eu vou pegar mais uma parte aqui que eu separei pra vocês. Espera só um pouquinho. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o que eu separei pra vocês. Deixa eu ver aqui onde que eu separei. Peraí que eu faço um roteiro justamente para aqui. Anotei aqui. Tá, então vamos lá. Agora, chegando para o final da live. Vamos lá. Nós somos pacificadores dos nossos filhos ou nós somos estressadores dos nossos filhos? Tudo muito vazio, né, Gi? Ali a gente falando, então, sem sentido. É a geração sem sentido, né? Eu fiz, quando eu formei, eu fiz uma especialização do Viktor Frankl, né, de logoterapia, do sede de sentido. Tá até aqui o livro aqui. E ele mesmo falava, né, naquela época, quando ele saiu do campo de concentração e tal, né, que ele fundou a logoterapia, a história dele é incrível, e eu fiz com uma pessoa que até era conhecida, era formada por ele, né, uma argentina que veio dar curso em São Paulo, e era incrível, né, ele já falava sobre essa era que a gente ia viver, que não era carência nem de prazer e nem de poder, ia ser a falta de sentido, né, e realmente, hoje, prazer, poder, tá aí, né? Só que falta sentido. Vamos lá. Então agora vamos pensar se nós somos pais pacificadores ou pais estressadores, tá? Pacificadores, olha lá. São pessoas que previnem transtornos emocionais, solucionam conflitos pacificamente, instigam seus filhos a uma viagem dentro de si mesmos. Então vamos pensar, será que nós prevenimos transtornos emocionais? Ah, Denise, mas como que eu vou prevenir transtorno emocional? Como? Conversando antes que o problema aconteça, orientando. A gente não fala, por exemplo, de uma má amizade só depois que a criança se envolveu num grupo horroroso que levou ela para lá, aconteceu um problemaço, a coisa já tá desandada, aí você vai falar assim, então, mas o que acontece? Não pode andar com uma companhia, você já foi, você já largou a coisa, a hora que desandou, entende? É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um carro e não faz de conta que não tem autoescola, que não tem nada, entrega o carro, o jovem não sabe nada, não sabe sinal, não sabe faixa de pedestre, não sabe regra de trânsito, não sabe velocidade, não sabe nada. Você dá o carro e fala assim, vai dirigir, vai dirigir. Primeira esquina ele atropela alguém, gente, não tem como. Entendeu? Então, o que eu quero dizer sobre prevenir transtorno emocional, a gente tem que prevenir, é numa conversa. Às vezes a gente tá dirigindo o carro, com as crianças no carro, indo para a escola, voltando da escola, ou indo para casa da avó, ou indo para casa. Conversa sobre alguns assuntos que vocês percebem, né? Ah, então, mas olha, a gente não pode fazer assim por causa disso, disso, disso. E num horário que tá todo mundo bem. Você sabia que as conversas também devem ser feitas no horário que tá todo mundo bem? Porque às vezes, presta atenção se aí na casa de vocês, só não conversa na hora que tá tudo ruim. Na hora que deu um problema, que vai conversar sobre alguma coisa. A gente tem que conversar também quando tá tudo bem. Nós temos que ensinar quando tá tudo bem. Nós temos que ensinar quando a criança tá feliz também. Aliás, a criança aprende muito mais. Ela faz uma sinergia positiva. Quando ela tá alegre, ela aprende muito melhor.
Ela aprende muito melhor guardar os brinquedos cantando e fazendo uma gincana com a mãe de quem vai ganhar, do que ela levando bronca no grito, no choro, no xingamento e na raiva. Mas muito mais na alegria. A alegria é um dos componentes para a aprendizagem. E isso já é cientificamente comprovado até no cérebro do adulto. O estado da gente se manter alegre, é uma alegria interna, né? Eu falo que é até bíblico isso, né? Porque sempre fala que, né, Jesus mesmo falava, né, pra gente ter alegria, né? Mesmo nos problemas, a gente ter uma alegria. Enfim, mas vamos lá. Agora vamos voltar para os estressadores, tá? Estressadores, pais estressadores, promovem a irritabilidade, tá? Intolerância, atritos e disputas. Então, será que a gente está promovendo a irritabilidade dentro da nossa casa? Será que a gente está promovendo a intolerância? Intolerância que eu falo, gente, não é intolerância lá fora. Ai, não podemos ser intolerante, bandeira da intolerância. Não, é intolerância dentro de casa. A criança tá lá tomando suquinho, virou o suquinho na roupa. Pronto. Acabou a tolerância da mãe. Acabou a tolerância do pai. Entendeu? Só que a gente tem que lembrar que por trás daquele suquinho que caiu na roupa, que vai dar um leve trabalhinho para ele tirar a manchinha do suquinho e pôr lá a roupinha para lavar, existe uma criança. Existe seu filho, sua filha. Existe uma vida que vale muito mais que aquela roupinha. Que vale muito mais. Ah, mas não é para ligar para nada. Não, não é isso que eu tô falando. Não é isso, né? Só que a gente tem que medir. A criança é o eu imaturo, foi sem querer. Quantas vezes eu já derrubei taça de vinho, assim, gente, ó, bateu na maior trabalho para tirar a mancha de toalha. Café, já virei xicrinha de café. Vocês também já devem ter caído. Eles não têm a destreza que a gente tem ainda. Então, tudo bem, calma. Não vamos fazer tempestade. Já vem as tempestades que é do eu imaturo. Se a gente puder não fazer tempestade, já é menos tempestade na casa, né? A gente tem paciência, calma, tudo bem. Foi sem querer. Foi sem querer. A próxima vez vamos prestar mais atenção. Daí a gente pensa, será que eu dei o copo numa hora que ela estava distraída? Será que na próxima eu falo, ó, presta bem atenção, filha, toma direitinho, segura com as duas mãozinhas, tá? Pronto. Tudo bem. Né? Então a gente tem que tomar cuidado se a gente não é intolerante, se a gente a gente promove a irritabilidade na casa, se a gente promove as disputas, se a gente promove os atritos, se a gente promove isso, ao invés de ser pacificadores, nós somos estressadores. Né? Então, para a gente ser bons gestores da emoção dos filhos, nós somos pacificadores. Né? Exige de nós? Sim, exige de nós. Mas é nossa responsabilidade. E eu tenho certeza, quando a gente começa a se melhorar, lógico, gente, nós não somos perfeitos. Vão ter dias mais fáceis para a gente fazer isso. E tem dia que a gente vai passar. Nós vamos perder a estribeira, como diz, né? A gente tem que ter os nossos limites claros, a gente tem que ter a casa organizada dentro da linha do que dá. Mas assim, lógico, nós somos seres que estão muitas vezes funcionando num sistema, né? Nosso sistema pessoal, nosso sistema relacional, nós temos um relacionamento, isso interfere, né? Familiar, profissional ou não, né? As cobranças, aqueles conflitos de mãe, que eu fiz aquela live sobre conflitos de mãe, né? Enfim, agora, olha só, até anotei aqui. Treinar para se tornar uma pacificadora, um pacificador, é uma regra de ouro. É treino. É uma regra de ouro valiosíssima, tá? Então, a gente aprender a rir das coisinhas pequenas de criança, rir das picuinhas, sabe? Aprender a ser um pouco mais leve, entender a grandeza da vida, da pessoa por trás do erro, né? Isso que eu falei. Não ser permissivo ou superprotetor, né? Passivo, não é para eu ligar para nada? Não. Educar o eu, né, da criança, para que a gente possa desenvolver a inteligência dessa aeronave mental. É como se ela tivesse uma nave, uma aeronave,
e ela precisa desenvolver inteligência para conduzir bem essa aeronave, né? Então, olha aí, algumas dicas para vocês. O que as crianças podem ir aprendendo, tá? Que ajuda no gerenciamento da emoção dos filhos. Que escolhas têm perdas. A vida não é assim? Vocês estão aqui, vocês escolheram estar na live, porque vocês querem aprender mais, vocês querem estar aqui partilhando sobre vida, sobre filhos, crescer como pessoas. Aí, não dá para vocês estarem dormindo ao mesmo tempo, não é verdade? Eu também, eu poderia estar descansando, mas eu escolhi estar aqui. Então, toda escolha tem ganhos e perdas. Então, qual que a gente elege? Ah, não, para mim e para vocês, hoje tá aqui, vale muito mais a pena do que eu ter dormido ou por ter feito tal coisa. Então, eu estou gerenciando a minha escolha de uma maneira saudável. Então, a criança, ela vai começar pequenininho. Às vezes, ela vai escolher entre um brinquedo e outro. Ela vai escolher entre estar na casa de uma amiguinha ou de outra. Ou chamar alguém para vir, ou fazer tal coisa. Ou escolher isso ou aquilo. Ela vai entender que as escolhas têm perdas, mas as escolhas têm ganhos. E a gente tem que saber escolher bem. Fala se isso não é importante para a vida. Isso é super importante para a vida. Nós temos que fazer boas escolhas. Um jovem que vai numa festa mais tarde, e que ele vai olhar o carro lá, e vai falar, eu não vou entrar nesse carro, porque o menino que está dirigindo bebeu, e vou falar para ele não dirigir, e vou ligar para a mãe dele, ou vou avisar o guarda da festa, ele vai pegar o carro, ele pode ter um acidente, eu não vou entrar, ainda vou salvar a vida dele. São escolhas. As pessoas têm que ter escolhas conscientes, escolhas boas. Então, a criança de pequenininha, ela vai começar a entender, né? Que olha, a mamãe também, a mamãe se escolhe isso, às vezes não escolhe isso. Muitas vezes eu falava até para minhas filhas assim, naquela época que quer tudo, né? Que quer as coisas, que quer coisa. Eu falava, olha, a mamãe vai numa loja, meu Deus, a hora que eu olho aquele monte de bolsa, aquele monte de sapato, ou se não, uma loja de decoração de casa. Ai, eu olho, eu fico assim, eu queria levar tudo, tudo eu amo, acho lindo, eu queria levar tudo, moça, tem como eu levar toda essa loja para minha casa? Toda essa decoração, todas essas bolsas? Não posso, não dá. Entendeu? Então a mamãe te entende, porque a mamãe também sente assim. Então a gente planeja, aí quando tem um aniversário da mamãe, vocês me dão lá alguma coisa. E assim, então a gente vai, tudo a gente conversa, gente. Tanto na hora que tá no caos, na birra, no problema, mas também na hora boa. Sabe? A hora boa também é uma hora excelente para educar, né? Que a gente conversa. Olha, você vê que não é todo mundo que entra na nossa casa, não é todo mundo que a mamãe tem amizade. Tem amizades que são mais próximas, tem amizades que são um pouco mais distantes, tem pessoas que são mais colegas. A vida é assim. A gente tem gostos, né? Gostos são afinidades, né? Afinidades. Então, se a mamãe gosta de gente que é educada, que a gente trata bem vocês, gente assim, 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 minha mãe vai conviver com pessoas mais assim. Eu não tô tratando mal o outro, mas são escolhas, né? Cada um tem seus gostos. Então a gente tem gostos, isso é natural, né? Desde que você não trate mal, você não trate mal a coleguinha da classe, mas é normal você gostar. Às vezes você não vai tratar mal, se vier brincar, trata bem, divide as coisas, ensina a humanidade, né? Ensina a humanidade. Mas ensina que também existe, né, afinidades que são naturais. Quando a criança é muito pequena, é tudo muito junto, mas isso na pré-adolescência já começa, às vezes na adolescência, né? Porque uns vão por um caminho que não é aquele caminho que você educou, né? Então é natural a gente ter escolhas, né? E quanto mais seus filhos forem pessoas que vão crescendo internamente, mais sábias vão ser as escolhas deles, entendeu? Vocês vão ter adolescentes que vocês não vão se preocupar tanto. Vocês vão ter jovens que vocês não vão se preocupar tanto. Porque vocês confiam naquilo que tá lá, lá dentro. Lá dentro, aquilo ninguém arranca. Aquilo ninguém arranca. Por isso que eu prego tanto educação infantil. A educação infantil é super importante. É a raiz da árvore. Senão, qualquer ventinho que vem, derruba. Não tem firmeza. Bom, o que mais que a gente pode ensinar para os filhos, né? Que as atitudes têm consequências, né? Então, se eu não bebo água, eu posso ter um problema no meu rim, por exemplo, né? Como vocês. Se a gente não bebe água, ninguém bebe água, o corpo precisa de água.
Então a gente tem que beber água. Então atitudes têm consequência. Então se eu vou fazer uma atividade física, tem consequência. Se eu como certo, tem uma consequência. Se eu como errado, tem consequência, né? Então isso a criança também pode aprender, ó. A gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Cuidar do nosso sono. É tão importante o nosso cérebro descansar. É muito importante ter uma noite de sono. Por que que é importante? Então sabe aquelas conversinhas que a gente tem um pouquinho antes de dormir? Que a gente faz uma oração, que a gente conta uma historinha. Então, gente, tem muitos momentos educativos que são do nosso cotidiano, mas sabe, é uma sementinha, outra sementinha, sabe? Um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, gente. Vocês estão formando um ser humano. É lindo, é lindo. É, Depois a gente precisa educar também, pedir desculpa quando falhar, né? Que a gente é imperfeito, a gente erra, pedir desculpa. Também recuar muitas vezes para a gente ganhar alguma coisa. Às vezes a gente, por exemplo, para a gente conseguir alguma coisa, às vezes a gente tem que dar um passo para trás, né? Às vezes a gente tem que recuar um pouco, a gente tem que economizar alguma coisa para a gente conseguir algo, né? Ou tem que esforçar mais para ganhar alguma coisa, deixar de fazer algumas coisas, deixar de ir em alguns lugares para a gente poder atingir um objetivo. Às vezes isso acontece também, né? Dar chances pra gente, né? Olha, dessa vez eu não consegui fazer, mas eu vou conseguir fazer. Depois, outra coisa, tem um espírito crítico, eles não engolirem o mundo, sabe? Como é colocado. Se não for valor, virtude, sabedoria, não é o que eleva o ser humano. Então não pode sair engolindo tudo, sabe? A gente não pode ser lixão do mundo, sair engolindo tudo como se fosse verdade. Não é modismo de mundo. Modismo vai e vem. Daqui 50 anos são outros modismos, e há 100 anos atrás eram outros modismos, mas assim, a gente não pode cair nisso. Então a gente tem que olhar como ser humano, é aquilo que eleva, é aquilo que é virtuoso, valoroso, né? Tá em coerência com aquilo que é o nosso eu humano, né? O nosso ser humano, o nosso ser superior, nosso eu espiritual, né? Nossa conexão com aquilo que nós somos feitos para ser. Ok, então isso entra tudo. Então, cuidado com o que vê na televisão, cuidado com o que ouve, cuidado com música, cuidado com leitura, cuidado. Não é porque lê que é bom, não é porque come que é bom, não é porque escuta que é bom. Ah, meu filho come bastante. Ai, que bom. Aí a mãe fala assim, vamos supor, né? Tô dando um exemplo. Ah, ele come 20 pacotes de bolacha recheada por dia. É bom? Não é bom, mas ele come. Ele come muito. Entende? Então, não é o fato de comer, é o que você come. Ah, meu filho lê bastante. Tá, mas ele lê o quê? Ah, meu filho sempre tá com fone escutando música. Ele escuta o quê? Ah, ele conversa muito com amigos. Que amigos? Entende? Ah, ele vê muito. Nossa, ele ama série. Que série? Ah, ele vê muito YouTube. Que YouTube? Entendeu? Ficou linda com esse óculos. Ah, obrigada, sim. Você sabe que eu tenho esse óculos já faz um tempo. O meu outro sumiu, não tô achando. Eu vou pela casa, levo óculos para ler, para fazer alguma coisa, para assistir, sabe? E aquele óculos meu é até um pouco antigo, aquele outro meu. Mas eu leio muito com ele. Então eu vou fazer live, eu já começo e coloco ele. Mas se vocês gostaram desse óculos, então vou usar mais ele. Aí esse aqui é super levinho, sabe? Super, super levinho. Daí que bom que a Si gostou. A Si que falou, ficou linda com esse óculos. Obrigada, Si, eu vou usar mais ele. Aliás, hoje eu falei, ainda bem que eu tinha dois, porque aqui ele sumiu. Eu não sei cadê esse, caiu no meio do sofá. Eu tô tentando achar ele, vamos lá, mas que bom. Que mais? Nós somos seres em construção, tá? Que a gente precisa lembrar, gente, sobretudo, mesmo nas nossas adversidades, a gente precisa sentir o sabor da vida e a gente precisa ensinar que as crianças também sintam o sabor da vida, sabe? Hoje eu tava andando na rua vendo aquelas criancinhas, né, de máscara, e com tanto medo, né, com tantas coisas, e nós também, com o mundo tão incerto, né? Então a gente precisa ser, mais do que nunca, gestores da emoção dos nossos filhos. Mesmo que por dentro nós estejamos com medo, nós estejamos ansiosas, nós estejamos muitas vezes inseguras com o futuro, né? A gente deve
preservar um pouco a emoção dos filhos da gente, sabe? Dar esperança, brincar junto, porque o mundo é um lugar bonito, é um lugar de muita coisa boa. A natureza tá aí, esbanjando vida. Amanhã de manhã, mesmo que ninguém repare, vai ter muitos pássaros cantando. Vai ter um sol magnífico iluminando a terra. No mar continua tendo peixes nascendo e pulando, e golfinhos e flores nascendo em todos os lugares do planeta, do deserto até na lama, no lodo, que nasce aquela flor de lótus maravilhosa. A vida continua, nenês estão nascendo no mundo inteiro. Então Deus ainda acredita na humanidade, senão não nascia mais criança. Então a gente precisa ser pais assim, sabe? Realmente agora, gestores da emoção dos nossos filhos. Desliga um pouco o mundo e liga o modo felicidade dentro de casa, sabe? Desliga um pouco o mundo. Desliga tanta coisa ruim. E liga coisa boa, sabe? Brincadeira. Criança é um ser lindo. Criança vê graça em tudo. Criança olha um cachorrinho e se diverte. Vamos ser um pouco essa alma de criança, sabe? Essa alma leve. E curtir, sabe? Curtir o abraço, pôr música para dançar junto, brincar de mímica, fazer saquinho e põe a mão dentro, adivinhar o que que é, adivinhar pelo cheiro, pôr venda nos olhos, fazer um bolo junto, não sei, qualquer coisa, mas que façam momentos ricos, momentos de vida, sabe? Momentos de gerenciamento daquilo que é belo, né? A vida é muito bonita. Nós, seres humanos, que andamos estragando um pouco o mundo há algumas centenas de anos, né? É o ser humano, é o ser humano. Por isso que eu falo, se a gente, dentro de nossa casa, são ninhos de seres humanos que vão voar, né? Mas já pensou se cada lar, quando eu olho aqueles prédios assim, né? Aqueles apartamentinhos, cidade que tá lotado de prédio, eu falo, cada apartamento daquele tem uma vida, tem uma criança, tem uma história, né? Pensa o mundo agora, né? A gente conversando aqui, ó, quem tava na Austrália, Portugal, o mundo agora, né? Imagina assim, ó, um foco de um monte de luzinhas, né? Pega o planeta, assim, imagina, né? Quanta vida tem no planeta. Tô com o globo aqui do lado. Quanta vida tá lá. Cada pontinho é uma vida, é uma história de alguém que tá aqui. Mas a nossa vida não pode ser eu estou aqui para comer, para comprar, para procriar, para consumir. Passei pelo mundo. Fica meio sem sentido mesmo, né? Então, assim, nós somos únicos, não tem ninguém repetido, né? Nós somos seres únicos e irrepetíveis. Os nossos filhos são únicos e irrepetíveis. Só existe aquele indivíduo ali. Só existe uma Vanessa, uma Fran, né? Uma Martine, Verenice, uma. Só existe uma. Única. Então isso é grandeza divina. Então assim, nós temos um sentido maior de existência, né? A nossa existência tem que ser esse servir, né? Tem que servir com a nossa vida. O nosso corpo ele envelhece, ele fica na terra, continua na terra, nosso espírito é eterno. Então a gente precisa cultivar bens de eternidade. A gente precisa, sabe, preservar ao máximo aquela beleza, aquele espírito divino que está ali dos nossos filhos, para que ele, sabe, engrandeça, veja a vida com esses olhos. A criança tem esse olhar, né? Ela vê a vida com um olho de sensibilidade, ela acha graça numa formiguinha, ela acha graça em tudo. A gente perdeu esse olhar, né? Então, é um convite para que a gente seja mais do que nunca ótimos gestores das emoções dos nossos filhos e da nossa. Começa com a gente, com a máscara, lembra? Começa com a gente, né? Que a gente possa ser pacificador e que nós possamos ser paz, né? Até lembrei do paz e bem, né? De São Francisco de Assis, que é paz e bem.
que a gente possa mente quieta e coração tranquilo. Muitas vezes eu repito para mim isso. Eu aprendi com um amigo meu, professor de Tai Chi, já fiz até curso com o mestre Liu com ele. Nós ficamos numa imersão de Tai Chi há muitos anos atrás. E vocês estão escutando o ronco da minha cachorra? Liliquinha, ela fica aqui na live à noite. Terminando, gente, ele sempre fala essa frase: mente quieta e coração tranquilo. Mente quieta e coração tranquilo. A mente da gente é muito difícil ficar quieta. E o nosso coração muitas vezes é difícil ficar tranquilo. Eu muitas vezes repito para mim mesma: respiro, calma, mente quieta, coração tranquilo, mente quieta, coração tranquilo. A gente precisa fazer um gerenciamento das nossas emoções, né? E também se analisar, aonde que eu tô? Né? Eu tô muito no passado, eu tô muito na ansiedade, então deixa eu viver um pouco mais o presente, deixa eu olhar, né, a grandeza da vida que tá ali comigo, dos meus filhos, qual que é o meu papel, como que eu vou deixar esse ser humano, qual a lembrança que eu quero que ele tenha também dessa mãe, né? Que muitas vezes tem muitas mulheres, é assunto para outra live, mas tem muitas mulheres que são carentes de mães, né? Muitas mães aqui que passaram por problemas e que têm mais dificuldade de estar cuidando desses filhos, porque também sentem essa falta, né? Então, nós temos que fazer curas em nós de muitas coisas, uns mais, outros menos, né? Uns mais, outros menos. Mas o fato é que nós somos seres em formação. E a partir do momento que a gente se coloca em formação, nós vamos transformando a nossa vida, nós vamos nos tornando seres humanos melhores. E com certeza a gente vai gerenciar muito melhor a nossa casa, a emoção dos nossos filhos. Nós vamos pensar duas vezes antes de perder, ou se a gente entrou na tempestade, ou se a gente causou a tempestade, a gente vai conseguir fazer esse gerenciamento da melhor maneira possível, né? Então tem muita coisa que eu trabalho, uma outra hora eu falo sobre força de caráter, falo sobre outras coisas, mas hoje, gente, era para trazer para vocês, espero que tenha feito sentido, né, essa questão da gestão da emoção dos filhos. Eu fico super agradecida com a presença de vocês e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Então, um beijo carinhoso para todas vocês que estão aqui. Gratidão por estarem aqui juntos. Eu acho que é uma força muito grande. E eu falo que dá muito incentivo. Muitas vezes, quando a gente quer educar bem, parece que a gente está sozinho, sabe? Obrigada. Aqui que é Simone. Você é maravilhosa. Só de ouvir a sua voz me trouxe paz. E olha que entrei no final. Ai, a Mari também. Oh, a Mari, amei. Oi, Si, que bom. Obrigada, gente. Obrigada de coração. Eu falo que é tão bom a gente saber. Esse é o sentimento que eu tenho, tá? Esse é o sentimento que eu tenho. Que quando a gente quer fazer o certo, parece que a gente tá meio sozinho, sabe? Quando a gente quer educar correto, parece que é a minoria, né? Quando a gente quer fazer, colocar então valores, colocar virtudes, colocar as coisas corretas, parece que não é todo mundo, né? E a gente tá indo meio contra a corrente, parece que a gente vai contra a maré, parece que a gente vai, né? Então, como é importante, ai, que bom, Si, só de ouvir sua voz me fez bem, que bom. Que bom, gente. Fico super feliz. Uma bênção de live, a Sandra falando. Obrigada, obrigada. Eu falo que é nosso encontro assim, de alma mesmo, porque eu fico muito feliz, me fortalece muito na minha missão. Como eu espero que vocês aqui que estão juntas, ó, saibam que não é só vocês, não são, ó, não é só a Simone, não é só a Fran, não é só a Sandra. Na casa de cada uma que tá aqui, são pessoas que estão também criando seres humanos melhores, que estão querendo também formar seres humanos diferentes do que a gente tá vendo por aí, sabe? Isso nos fortalece. A hora que a gente estiver meio sozinho, a gente lembra, sabe? Fala, olha, é verdade, olha, quantas pessoas estavam lá na live? Tinha até, olha, tá uma na Austrália, outra em Portugal, outra não sei o que, outra mora no Sul, outra mora no Nordeste, outra mora no interior. E todo mundo querendo fazer a mesma coisa, sabe? Educar bem. Então isso dá força pra gente. Que a gente pode, às vezes, estar sozinho até ali, né? Na escola que a gente tá, no ambiente que a gente tá. Mas assim, a gente tá no caminho certo,
sabe? Educar com valores, educar com virtudes, educar com sabedoria, com equilíbrio emocional, com a grandeza que é o ser humano, é o caminho do ser humano, é o protótipo que o ser humano veio, né? É o protótipo. Amei, era o que eu precisava ouvir. Fui guiada até aqui, uma bênção. Ai, Tati, que bom, que bom. Peço muito a Deus que toque o coração de vocês, né? E que chame as mães que precisam estar aqui, de verdade. Então, que Deus faz a parte dele, né? A gente é só o canal. Só o canal da graça de Deus para a gente tentando ser o melhor canal, né? Que às vezes a gente entra no nosso eu, as nossas coisas erradas, a gente tem que limpar, todo dia limpar o nosso terreno, né? E deixar mais livre e leve para Deus agir. Então, independente de religião, peçam para Deus, né? Iluminar vocês, para vocês saberem guiar melhor os filhos de vocês, porque vocês possam ser a mãe que Deus quer que vocês sejam, né? Que ilumine, contem com a graça de Deus também, independente se você chama de Deus, de Criador, de universo, enfim. Mas existe uma sabedoria maior, né? Inclusive que deu esses filhos para vocês aí, cada um, né? Recebeu os filhos aí da maneira que vieram. Então, se a gente não contar com o Criador da vida, a gente vai contar com quem, né? E os filhos da gente contam conosco, né? Até para conhecer esse Criador. Então, é muito importante a gente ter toda essa formação, né? Ali dentro, ó. Uma formação bem, bem linda para os nossos filhos. E que eles sejam sempre pessoas do bem, né? Tá bom? Então, gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus, uma excelente noite, uma ótima semana. Vamos colocar em prática. Erramos, não tem problema, a gente levanta. Erra de novo, a gente levanta. Não tem problema. O importante é que a gente sabe aonde a gente quer chegar. Eu quero ser uma pessoa mais calma. Eu não quero causar tanta tempestade na minha casa. Eu sou uma pessoa que eu estresso muito com pequenas coisas. Eu tô dando mais valor para as coisas do que para as pessoas. Eu tô mais estressada pelos errinhos dos meus filhos do que a grandeza da vida. Eu tô entrando na tempestade quando tem uma birra. Eu tô levantando a voz quando não precisa. Pega uma meta, uma. Ah, então tá. Eu levanto muito a voz. Ok. Então a minha meta vai ser hoje. Não é assim? Nunca mais eu quero levantar a voz. Não. Hoje de manhã. Hoje de manhã eu vou falar mais baixo. Não usa nem o não da negativa. Usa hoje de manhã eu me proponho a manter a minha voz num tom bom, num tom suave, num tom amoroso. Hoje de manhã. Pronto. Chegou meio-dia? Parabéns, fica feliz com você. Parabéns, você conseguiu. Fica feliz. Então, hoje à tarde eu vou me propor, põe um alarme no celular. Hoje à tarde eu vou me propor a manter a minha voz serena. Vence de pouquinho. Senão a gente desanima. Vence de pouquinho até se tornar um hábito. Para quem não tem esse hábito, depois quem quer fazer outro hábito, coloca. Mas vai vencendo de pouquinho. A gente se torna um pouco mais consciente. Sabe? É igual beber água. Ah, não bebo água, não bebo água. Põe a garrafinha ali, põe o copo ali. Porque se não puser, você não vai beber água. Né? Então põe a garrafinha, eu preciso beber. Ah, deixa eu ver, nossa, foi meio litro, vou lá encher de novo, foi mais meio litro. Então a gente tem que também se autoeducar, né? Mas é bom que a gente sabe onde a gente quer chegar. E aí, quando a gente tem caminhos, quando a gente enxerga onde a gente quer chegar, a gente tem modelos do que a gente quer ser, os nossos filhos também passam a ter modelos, a gente passa a ser luz, iluminar o caminho deles, né? E traz mais harmonia e provavelmente vocês vão ter mais leveza na educação infantil e com certeza filhos mais saudáveis na adolescência e na juventude, né? A hora que chegarem a vida, o mundo, a confusão do mundo, eles já têm senso crítico, eles já têm, né? Eles já sabem discernir amizade, coisas erradas, drogas, né? Eles têm senso do que eles vieram fazer aqui, né, no planeta. Eles têm uma grandeza maior, eles vão selecionar as coisas, as escolhas, entende? Então aproveitem a fase das crianças, porque ela passa e ela vai levar para a adolescência e para a juventude, né? Então não se contaminem, não sejam lixão de mundo, gente. Não deixa os filhos serem também não, sabe? Não deixa. Vamos, não dá certo. A gente já viu o mundo como tá, a gente já sabe o que não dá certo. A gente tem que ir pro caminho que dá certo, né?
Tá bom? Meus amores, um beijo. Eu ficaria aqui horas e horas e horas, mas a gente vai se falando. Encontro vocês ali, né? Nos stories, no feed, a gente vai se falando. Qualquer coisa me manda em direct para qualquer coisa também, tá bom? Um beijo grande. Boa noite, boa noite, boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom demais ter aqui vocês, tá? Um beijo. Tchau.